Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a concepção marxista de defesa nacional. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal, o Farol Brasil, a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, lembrando que no nosso site, jonesmanuel.com.br, lá tem uma aba livros, que tem todos os livros que a gente publicou, estão lá reunidos para vocês comprarem. Maxwell está colocando aí na tela. Então todo mundo que, Jones, onde é que eu acho teus livros para comprar? Onde é que eu acho? Está lá no site, jonesmanuel.com.br. Confere lá. Camaradas, note, esse vídeo aqui, o roteiro dele foi produzido com a ajuda gigantesca do Pedro Marin, né? Pedro Marin é editor da revista Ópera, jornalista, é um dos maiores especialistas em questão militar no Brasil, autor do livro Aproximações Sucessivas, livro fantástico, né? Fundamental, bota aí na tela, Maxwell, e o Pedro me ajudou a fazer esse roteiro aqui. Claro que os méritos desse vídeo são do Pedro e os defeitos são meus, né? Porque eu não vou aqui ler o roteiro que o Pedro produziu. Eu vou traduzir com minhas palavras. Então, sair erros aqui, os erros são minha culpa, viu? Ninguém vai atacar o Pedro Marin, não. Mas se você achar esse vídeo bom, esse vídeo importante e tal, saiba que os méritos dele são do Pedro Marin, inclusive leiam a revista Ópera. Massa? Vamos lá. Na cultura de esquerda no Brasil hoje, um desconhecimento geral sobre questão militar, né? A esquerda brasileira, os marxistas e os socialistas, eles formulam muito pouco sobre questão militar, tem muito pouco a dizer sobre questão militar. E eu sei que tem militares que acompanham o meu canal, inclusive estive recentemente em 2 estados, eu não vou falar o nome dos estados, porque pode ser que isso ajude a identificar as pessoas, né? Mas enfim, estive recentemente em 2 estados, encontrei militares oficiais que me cumprimentaram, falaram que acompanham o conteúdo, que gostam muito, que são marxistas e que estão lá, né? Estão lá nas Forças Armadas, não vou dizer em qual força específico, e que sentem falta de mais conteúdo sobre questão militar, sobre defesa nacional e por aí vai. Então foi ouvindo, né? Foi ouvindo o pedido de vocês. Teve um rapaz que eu encontrei em um bar, e eu não posso dizer a cidade, mas eu encontrei um bar que tem cadeiras que é tipo aquela cadeira de praia, né? E eu encontrei no bar, ele pediu um material sobre isso no canal e não posso falar seu nome, não posso falar sua cidade, mas se você estiver assistindo, me encontrou naquele dia que eu tava de bermuda e chinelo, aquele bar que tem umas cadeiras de praia, esse vídeo, meu camarada, é uma resposta ao seu pedido, viu? Então uma pessoa me encontrou na rua, pediu o vídeo, eu estou gravando o vídeo, então fica aí a dica para vocês. Me encontrar no meio da rua, oi, pode pedir o vídeo que pode ser que saia aqui, viu? Então vamos lá. Defesa nacional. O que é defesa nacional? Como quase tudo na vida humana, esse é um conceito em disputa, né? A gente precisa fazer um debate sobre o que é defesa nacional. Claro que esse debate passa sobre uma teorização sobre o que é nação, né? Uma teoria da questão nacional, do que é a nação enquanto um fenômeno histórico. Para a economia de espaço, é porque eu fugiria um pouco do tema, eu não vou entrar nos meandros de uma polêmica sobre o que é nação, né? A diferença entre nação, estado e por aí vai. Vamos ir diretamente para a questão do que é defesa nacional. A gente pode definir defesa nacional a partir de 3 concepções básicas. A primeira concepção seria uma concepção formal que pensa a nação fundamentalmente do ponto de vista jurídico. Então a nação ela se funde com o que é as instituições, o Estado, a Constituição, as leis. Nesse caso, o objetivo da defesa nacional seria a permanência das relações sociais, econômicas, políticas e institucionais como elas aparecem atualmente, como elas estão configuradas. É fundamentalmente uma concepção jurídica e conservadora de defesa nacional. Então, defesa nacional
seria a defesa do status quo da nação, né? Manter as coisas tal como está, a instituição, as relações de classe, as relações econômicas, as relações de propriedade, as relações de poder. Essa concepção formal ou conservadora de defesa nacional, ela é conservadora porque historicamente toda revolta, toda rebelião interna é vista como uma ameaça à defesa nacional, né? Então, nesse sentido, o povo é uma ameaça. Então você pensa, por exemplo, a intentona comunista, o Quilombo dos Palmares, a revolta dos Malês, junho de 2013, tudo seria uma ameaça à segurança nacional, uma ameaça à defesa nacional, dado que está de alguma forma ameaçando o status quo. Então você pensa a defesa nacional como fundida à defesa da ordem. Então, defesa nacional é a defesa do status quo e é uma função especializada, realizada por um estrato social específico, os militares, e dirigida pelo Estado. Nesse sentido, a concepção formal ou conservadora de defesa nacional ela é funcional à classe dominante, dado que defender a ordem tal como está significa defender os interesses da classe dominante que hoje domina o Estado, a economia, a política, a cultura e por aí vai. Então, pense aqui que é funcional os interesses da burguesia, da classe dominante, do imperialismo, pensar a defesa nacional como um aspecto formal, um aspecto jurídico, confundindo nação e interesse nacional com a ordem burguesa instituída, beleza? Uma segunda concepção a gente pode chamar de uma concepção pragmática, que é fundamentalmente você pensar os interesses nacionais como aqueles que possam ser comuns a todas as classes e grupos sociais existentes dentro da nação. Essa concepção ela tende a só considerar como objetos de defesa aqueles que puderem ser pactuados como interesse nacional, né? Então você pensa fundamentalmente a defesa nacional como a defesa das fronteiras, segurança pública, posição relativa de poder do país frente a outros países. Aqui a gente está falando de uma concepção de defesa que aceita que o país é dividido em classes, em conflitos políticos, em interesses contraditórios, e que dentro dessas contradições de classe, desses conflitos políticos, desses interesses mútuos, é importante encontrar um mínimo denominador de unidade. Esse mínimo denominador seria, por exemplo, a integridade territorial, defesa das fronteiras e por aí vai. Então, é como se aceita-se a concepção de uma conflitividade intrínseca ao tecido social, ou seja, existe conflito, existe disputa, existem interesses, mas dentro desses conflitos, disputas, interesses contraditórios, vamos buscar o mínimo de unidade para organizar a defesa nacional. É uma concepção pragmática ou até tecnocrática de defesa nacional, né? E a última é uma concepção nacional popular ou democrática, que trata-se de pensar os interesses nacionais como aqueles interesses comuns à maioria fragmentada em frações, em termos raciais, de classes, geográficos, que possa ser mobilizada e unida como força social na forma de povo ou classe a partir de seus interesses objetivos. Aqui a gente tem um passo além, né? Se entende que o país tem interesses contraditórios, tem classes sociais antagônicas, tem disputas, tem conflitos, mas é importante pensar como é possível formar uma maioria, no âmbito da heterogeneidade que existe no país, uma maioria social, e que essa maioria social consiga ter um interesse bem definido a ser defendido, né? Pensar a organização da defesa nacional, do interesse nacional, a partir da constituição de uma maioria social, né, que vai se expressar dentro de uma lógica de defesa que vai considerar e vai defender esses interesses da maioria. Essa concepção era tributária diretamente das formulações do Clausewitz, né, autor do famoso livro Da Guerra. E aqui é importante dar algumas explicações. Perceba o seguinte: quando se trata de uma ameaça à defesa nacional, no seu auge, né, a guerra, a mobilização geral do povo é inevitável. E esse povo, sem meio de fugir da agressão, não dá muitas opções senão assumir a defesa. Ou, no caso, o povo pode não assumir a defesa e aproveitar a guerra para fazer uma guerra revolucionária. Foi o caso, por exemplo, do que os bolcheviques fizeram durante a Primeira Guerra Mundial, que redundou na Revolução Russa. Nesse cenário de guerra, porque é disso que a gente está falando em última instância quando fala de defesa nacional,
é evidente a diferença de posição do povo, que pode decidir pelo risco uma parte e outra não. Então, uma parte do povo pode se refugiar, pode fugir, pode mandar os filhos para o exílio, pode ser muito rica e ter influente e conseguir se proteger, só que a maioria do povo não pode. Então, esta maioria do povo, como é que ela vai ser tocada por esse risco existencial? Ela tem motivos para defender o país? Ela tem motivos para se mobilizar em defesa da pátria ou não? São questões concretas que se colocam frente à situação mais grave de defesa nacional, que é uma situação de ameaça de guerra. E aqui tem um ponto importante dentro dessa concepção nacional popular ou democrática de defesa nacional, que é, como a guerra é a continuação da política por outros meios, isto é, a guerra só pode ser efetivada tomando-se em conta as forças sociais, contradições, interesses e conflitos que existem na determinada sociedade. É evidente, né, fundamental identificar o que se possa ser entendido como interesse das maiorias no momento de mobilização para a guerra. O interesse nacional a ser defendido seria definido de acordo com interesses objetivos de uma maioria, a qual o risco de tal defesa não pode ser evitado. O interesse nacional se definiria assim como interesses comuns daquele cuja defesa é uma imposição. O Clausewitz, ele dizia o seguinte: as medidas tomadas para a defesa nacional devem corresponder ao caráter nacional, ou seja, você precisa pensar o que é que significa a possibilidade de constituir um bloco histórico de maioria no corpo nacional para realmente ter capacidade de ter uma política de defesa efetiva. É claro que esta teorização sobre defesa nacional não desconsidera os antagonismos de classe, só que concreto e objetivamente. Pense no caso da Guerra Franco-Prussiana. No caso da Guerra Franco-Prussiana, a burguesia francesa tinha mais medo do proletariado do que do invasor prussiano. Tanto é assim que, frente à Comuna de Paris, a burguesia francesa fez uma aliança com Bismarck para esmagar a Comuna de Paris. Então, repare, a vitória francesa, a efetiva defesa nacional francesa só seria possível se o proletariado, a classe trabalhadora, conseguisse controlar o poder político do país e realmente impusesse uma estratégia de defesa nacional eficaz. Como existe uma fratura no corpo social, a burguesia, frente ao risco de armar toda a classe trabalhadora e da sua autonomia política, aliás, a classe trabalhadora já estava armada, né? Mas enfrenta o risco de autonomia política da classe trabalhadora entre a derrota na guerra ou uma derrota político-estratégica, perder o poder político. A burguesia francesa não teve dúvidas. Ela prefere uma derrota na guerra prussiana, mas manter o poder político, inclusive com auxílio dos exércitos prussianos, né? E aí a gente vem para o elemento, né? O que é que se defende na defesa nacional? A gente já tratou um pouco aqui as três concepções, e evidentemente a gente trabalha com a última concepção, né? A concepção nacional popular, defesa nacional. Veja, pergunta assim, tá, e na defesa nacional se defende o quê? Acho que a maioria das pessoas responderia, não, a gente defende a nação, a integridade territorial, as fronteiras, o Estado, os recursos naturais e por aí vai. A melhor definição, segundo o Pedro Marin, que eu concordo, dada pelo professor Hector Louis Saint-Pierre. Ele diz que o objetivo da defesa é a soberania, entendida como o poder de efetivar a decisão e de negar ao inimigo a capacidade de impor-se à sua decisão, de negar ao inimigo a capacidade de opor-se à sua decisão. Isto é, soberania não é a capacidade de afirmar-se sobre o inimigo, mas a capacidade de garantir que a decisão soberana possa ser perseguida. Negar ao inimigo a imposição da vontade dele contra a sua decisão soberana, o que tem uma conexão direta com a concepção do Clausewitz da guerra como um ato de força para obrigar o nosso inimigo a fazer a nossa vontade. Defender-se deste ato é o objeto da defesa. A defesa, portanto, seria um meio para impedir que o inimigo imponha a sua vontade sobre nós, e não meio para garantir que nossa vontade possa ser perseguida. Repare, isso parece muito abstrato para vocês, mas isso tem implicações muito importantes. Por quê? Se você diz, por exemplo, que o objetivo da defesa nacional é a proteção dos recursos naturais, isso, por exemplo, pode abrir espaço para os militares assumirem um papel de tutores dos recursos naturais brasileiros. Inclusive, nos anos 2000, no começo dos anos 2000, um dos elementos centrais do discurso do Partido Fardado no Brasil era dizer que as riquezas da Amazônia estavam sendo roubadas pelos índios e pelas ONGs, né?
uma suposta retórica ali de nacionalismo de recursos naturais. O objetivo da defesa é defender a vontade soberana do corpo político que está ali constituído, né? A vontade de um povo, que um povo é uma articulação concreta de classes e grupos sociais, e existir da forma que ele decide existir. Então, repare, a gente pode, a partir de várias dimensões, tomar decisões econômicas que os militares possam discordar, sabe? Por exemplo, a gente pode decidir reestatizar empresas, a gente pode decidir fazer um acordo comercial com os chineses, que os militares hoje pensem que isso é contrário aos interesses de defesa nacional. Mas o que se defende na defesa é a decisão soberana, né? Decisão soberana desse povo de definir seu modo de existir, definir seus caminhos históricos e garantir que outros adversários políticos, outros estados, não impeçam essa decisão. Parece algo abstrato, mas é fundamental porque isso tira de uma hipermilitarização a concepção que se defende na defesa. Dado que, se a gente pensa a defesa nacional como um objeto de interesse geral e não como algo restrito aos militares, é fundamental colocar isso num plano político e não só estritamente técnico, geográfico, por exemplo. O que a gente se defende na defesa nacional? Se defende o território, não só o território. O território é parte do processo e escolha do caminho histórico que um povo vai seguir, né? Porque a gente existe concretamente a partir de um território. Não existe nação sem território. Mas não é só o território, não é os recursos naturais, não é os nossos símbolos, não é as instituições, é a vontade soberana de um povo. Tanto é assim que pense, por exemplo, quando vem a Revolução Russa de 1917, muda radicalmente o objetivo da defesa nacional, né? A partir de então, o objetivo da defesa nacional, como se mostrou na Guerra Civil, quando 17 potências estrangeiras invadiram a Rússia, era defender o poder político proletário que foi instituído, né? Poder soviético. Então, você teve uma ruptura política naquele território que criou um novo corpo político-social, um projeto revolucionário, um projeto socialista. Esse projeto socialista expressa como objetivo de defesa nacional a manutenção do poder soviético, que estava ameaçado por inimigos estrangeiros, dado um antagonismo, né, irreconciliável entre o projeto socialista e o mundo imperialista que o cercava. Então, se a gente amanhã, por exemplo, faz a Revolução Brasileira, nosso objetivo de defesa nacional primordial de início vai ser a defesa do poder popular, do poder proletário que vai ser criado no Brasil. Então, o objetivo de defesa nacional é a decisão soberana do corpo político dominante, do povo, né? E aí, claro, alguém pode dizer assim, mas Jones, isso não é contraditório com o que você começou a falar no vídeo, porque você fala da concepção formal ou conservadora. Porque hoje a gente não adota uma concepção formal ou conservadora de defesa justamente porque a gente não quer manter o poder nas mãos da classe dominante. A gente quer mostrar que no âmbito dessa ideologia do que é defesa nacional se esconde, na verdade, a manutenção de um poder político que é hostil à maioria da população e que dentro de uma concepção de defesa nacional popular, esse poder político que é hostil à maioria da população, ele dificilmente vai conseguir estabelecer uma estratégia de defesa eficaz. Perfeito? Aí a gente entra no terceiro ponto, né? Como se defender e de quem? Aí aqui é importante dizer o seguinte, uma vez definidos os objetivos e sujeitos da defesa nacional, pode-se delinear-se como se defender, de que forma se organiza a defesa nacional, quais deverão ser os componentes preponderantes, quais armamentos devem ser buscados. Por óbvio, não se pode fazê-lo sem tomar em conta os cenários possíveis de agressão, isto é, quem e como poderá agredir o país. Nesse caso, nossa defesa ela tem 4 linhas mestras na sua organização. Toma como cenário de agressão fundamentalmente o fronteiriço, nas fronteiras ocidentais e ao sul, embora não tenha sempre sido verdade, a Marinha já teve importância no período colonial, mas aí não era uma nação propriamente, né? Era um território colonial de Portugal, e desde o período republicano a Marinha foi perdendo importância. Mas em longa duração histórica,
o inimigo é preferencialmente o vizinho fronteiriço e não pensado a partir de um inimigo que vai vir por terra ou por mar, né? O que tem relação direta com o desenho da localização dos batalhões do exército, né? Uma força terrestre por excelência, já que se pensa o inimigo fundamentalmente como inimigo fronteiriço. O segundo ponto é que tende à tese do inimigo interno, né? Isso é histórico na concepção de defesa hegemônica no Brasil. E se organiza, né, consequentemente, as forças militares no Brasil para combater o inimigo interno. Então você tem quase que duas almas, né, na política de defesa no Brasil. A necessidade de defender-se de invasores e a necessidade de defender o regime interno das ameaças que este mesmo cria. Então, no período republicano, por exemplo, defesa contra as massas trabalhadoras, contra o protesto sindical, contra as classes exploradas. E aí, claro, né, essa luta contra as classes exploradas é sempre pensada também em conexão internacional. Então, depois do levante antifascista de 1935, chamado de Intentona Comunista, toda e qualquer conflitividade social no Brasil, as Forças Armadas tendem a ver como influência de um agente externo. Então, se antes era o movimento comunista, a União Soviética, Cuba, a China, depois é as ONGs internacionais, é o Greenpeace, é o governo da Noruega, é qualquer coisa. Não existe conflito genuíno, né? Existem ameaças à segurança nacional, o inimigo interno a ser combatido, e esse inimigo interno tem sempre amplíssimas conexões internacionais. Os globalistas, né? Os globalistas estão chegando. O terceiro elemento, dado os dois elementos anteriores, né? Uma lógica de combate é um inimigo interno e pensar os possíveis inimigos sempre uma dimensão fronteiriça e não por terra, e não por mar e por ar. Você tem uma preponderância ao modelo de ocupação terrestre, baseada no esquema de defesa intenso em trabalho e não em capital. Isso significa, traduzindo em bom português, de uma preponderância gigantesca do exército, né? O exército como o pilar, a coluna mestra das Forças Armadas brasileiras. Inclusive, você nota isso até por filme. Quem assiste muito filme hollywoodiano vai ver, por exemplo, a moral que eles dão para a Marinha, né? O fuzileiro naval, a importância que os filmes hollywoodianos dão para isso. E no Brasil, embora a nível salarial e de prestígio ninguém queira ficar no exército, e bom mesmo é estar na aeronáutica, né? Cada relações, inclusive, aristocráticas muito fortes que tem ali, a força preponderante do ponto de vista organizacional e do ponto de vista, inclusive, político, no âmbito da capacidade de fazer política, de fazer lobby das Forças Armadas, é o Exército Brasileiro. O que faz sentido dentro de uma lógica histórica de pensar a política de defesa como os grandes potenciais inimigos do Brasil são os vizinhos sul-americanos e é o inimigo interno, né? Então o exército é o mais eficaz para combater o inimigo interno e uma invasão fronteiriça de vizinhos. E o quarto elemento é uma profunda dependência tecnológica e uma dependência de concepção, né, de importação de modelos. As modernizações nas Forças Armadas brasileiras sempre se basearam em modelos estrangeiros, particularmente nos países centrais do sistema capitalista, né, nos países imperialistas. Então, primeiro França, depois Alemanha, depois Estados Unidos, e não numa dinâmica de modernização interna, endógena ou associada aos países vizinhos, né? Um projeto de modernização latino-americano. Isso tem lógica também dentro da tendência histórica de pensar a política de defesa no Brasil, porque repare, como os cenários de agressão são tomados fundamentalmente como fronteiriços, nesta lógica, é lícito depender de potências europeias ou de amigos do norte global. Como se depende de potências europeias ou de amigos do norte, o único cenário no qual se pode preparar seriamente é de agressão fronteiriça. Então, a lógica meio circular, né? A gente depende, em termos de concepção de organização das Forças Armadas, de estratégia de defesa e de material técnico-militar, né, de tecnologia militar, a gente depende da importação dos países centrais do sistema capitalista. Logo, não tem nem sequer como a gente formular uma estratégia de defesa em que os principais virtuais agressores sejam os países centrais do sistema imperialista, porque a gente depende deles, né? Mas, Jones, e se eles forem os principais virtuais agressores, como é no caso dos Estados Unidos? Paciência, a própria lógica de dependência que as Forças Armadas brasileiras têm frente às Forças Armadas dos Estados Unidos impedem de se considerar seriamente
uma estratégia de defesa frente à agressão possível dos Estados Unidos, entende? Como a lógica de dependência se conecta, né? E aí a gente vai para algumas propostas. Veja, essas propostas aqui, frente a esse cenário de problemas que a gente está mostrando, elas são propostas que são meio que intermediárias. No marxismo, a gente costuma definir programa máximo e programa mínimo, né? Programa mínimo são as propostas que podem ser efetivadas já agora, no capitalismo. E programa máximo é o que a gente só vai alcançar depois que tomar o poder, no socialismo. A gente agora vai apresentar algumas ideias, nem são todas para a questão militar, faltam algumas coisas de fora, mas são ideias meio que transitórias. Algumas estão mais no âmbito do programa mínimo, que poderiam ser efetivadas agora, outras só com a Revolução Brasileira. Mas só para a gente pensar em medidas importantes para mudar a concepção de defesa nacional no Brasil. Repare só. Primeiro, assim, a gente precisa de uma redução paulatina, constante, embora pode ser transitória, dos gastos militares com pessoal no Exército. Significa o corte na carne de benefícios previdenciários, reduzir o número de generais e oficiais e possivelmente também de cabos e soldados. A gente precisa de um melhor planejamento e preparação da reserva, como meio de compensar a redução de efetivos para que a capacidade de combate terrestre não esteja prejudicada enquanto o país transita para uma nova estratégia de defesa. Seria fundamental promover na sociedade civil um programa de treinamento, preparo e emprego para combate. Isso pode ser mais ou menos audaz, mais ou menos amplo, mais ou menos transitório. Trata-se de preparar, ao mínimo, o gigantesco contingente de homens e mulheres brasileiros que vivem sua vida sem pensar na guerra, mas, caso esta surgisse, têm que estar mobilizados. Aqui trata-se de pensar a dimensão da reserva não como um elemento civil, hostil e separado à dimensão militar, mas pensar a reserva como um ativo estratégico para a situação de defesa, garantindo inclusive treinamento militar. Um modelo bem interessante é o das milícias bolivarianas. Isso poderia ser colocado em prática no Brasil de hoje, amanhã, com tranquilidade? Não, de jeito nenhum. Por inclusive uma série de questões, inclusive de segurança pública, eu diria. Mas isso precisaria ser efetivado, mas para isso me parece que existe uma premissa aqui política e ideológica, de começar um processo muito profundo de transformações sociais no Brasil. Ah, Jones, está citando a milícia bolivariana, o Maduro, meu querido, minha querida, vamos deixar de ser emocionado. Do ponto de vista de estratégia militar e política de defesa, o que foi feito na Venezuela nos últimos anos foi muito eficiente. Tanto é assim que faz mais de 20 anos que tem um governo com contradição com os Estados Unidos e não teve um golpe de Estado vitorioso ainda. Isso não é pouco. É para se estudar a política de defesa da Venezuela. O Marcelo Bussetto, ele tem uma tese de doutorado muito interessante sobre o tema. Inclusive, coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Tá disponível no Google, tá? Você bota lá Marcelo Bussetto, tese de doutorado, que aparece. Vale muito a pena a gente pensar isso, né? Pensar como é que se muda o papel da reserva na estratégia de defesa no Brasil. Um terceiro elemento seria um plano de diversificação tecnológica, né? Diversificar as importações bélicas com vista à transferência tecnológica, inclusive combater a fundo a dependência tecnológica e criar um ciclo produtivo e tecnológico endógeno, interno. A gente parar depender de potências estrangeiras para ter tecnologia militar. Se você pegar como referência o período de 2015 a 2024 como referência, 30% das importações de equipamentos militares veio da França, 25% da Alemanha, 20% dos Estados Unidos, 15% da Suécia e 10% de outros. Isto é, na última década, 90% das importações militares brasileiras foram de países que fazem parte da OTAN. Isso porque falam que o Brasil vai mudar o mundo a partir dos BRICS, que é parte do sul global e tal. 90% da importação de equipamentos militares brasileiros veio de países que fazem parte da OTAN. O problema disso é bem claro, né? O fato do Brasil fazer fronteira com tantos países no continente onde a influência estadunidense é uma questão estratégica para os Estados Unidos, subordina a defesa nacional à lógica dos mercados internacionais, onde prevalece o dólar. É uma dupla subordinação em termos de defesa. Primeiro, impede uma postura soberana frente aos Estados Unidos. Segundo, determina que a afirmação da soberania nacional nunca se faça sob o risco de que algum país fronteiriço seja um amigo mais fiel ao hegemon do que nós. Isto é, até na paz há que se temer.
Na prática, a gente está numa situação de que, se, por exemplo, a Argentina for um país mais subordinado aos Estados Unidos que nós e conseguir mais vantagens do ponto de vista militar de incorporação tecnológica, isso é uma ameaça para o Brasil. Percebe? Porque, inclusive, a partir do momento que a gente depende dessa importação tecnológica dos países da OTAN, a própria decisão geopolítica dos Estados Unidos de que país da América do Sul privilegiar como elemento central tem impacto na nossa segurança regional. Então, é uma dependência frente aos Estados Unidos, é uma dependência, inclusive, da própria estratégia dos Estados Unidos para a América Latina, do ponto de vista de defesa nacional. E aí vem um dado interessante, né? Do ponto de vista militar, a China seria o parceiro ideal para o Brasil. Por quê? A China, nos seus 4.000 anos de história, não tem um histórico, uma ficha corrida, ser um país com colonialismo, um país com invasões, um país com promoções de golpes de Estado, né? Mas indo além, se a China quisesse agredir o Brasil, ela precisaria meter-se numa aventura muito longa pelo Índico Pacífico Sul ou pela Via do Pacífico, vencer a muralha andina que protege o Brasil nos seus limites ocidentais. Isso significa também uma limitação de sua capacidade de agressão. Ainda assim, sua participação nas importações bélicas é fundamentalmente nula. Ou seja, do ponto de vista geopolítico, a China é um país que a gente não tem preocupações como a gente tem com os Estados Unidos e com a OTAN como um todo, né? E, do ponto de vista estratégico, não é possível, aliás, possível não é provável, por exemplo, que a China embarcasse numa aventura militar, numa invasão militar contra o Brasil ou outro país da América do Sul. Então a China poderia ser um parceiro ideal para começar a depender menos dos países da OTAN e também arrancar transferências tecnológicas para começar a superar a dependência tecnológica num complexo militar, coisa que eu acho que não vai acontecer antes da Revolução Brasileira, viu? Isso só acontece no dia que os comunistas tomarem o poder. Só que aí vem um quarto elemento, né? Veja, não faz sentido você remanejar todo o orçamento de defesa, reduzir gasto com o exército, dar preparo ao povo, diversificar as fontes de importação, criar um complexo econômico-industrial da defesa com autonomia tecnológica, se não for consolidado internamente capacidade de produção de material bélico e de segurança plenamente nacional. Só que para pensar a segurança nacional, de fato, você precisa pensar numa dimensão político-social, econômica e histórica, né? Porque o Pedro Marin, ele lembra que pensar uma modernização técnico-militar fora do tecido social leva a aberrações, como no caso do Rio de Janeiro, que a Marinha Brasileira comprou navios ultramodernos da Inglaterra, e aí nesses navios de guerra ultramodernos você tinha o quê? Marinheiros negros submetidos a castigos, tal como na época da escravidão, que teve como consequência a revolta da Chibata. Na prática, a política de defesa, ela para ser eficaz, ela precisa ir além da técnica. Inclusive, a política é que comanda a política de defesa. A técnica é subsidiária da política. A técnica da tecnologia, dos equipamentos, do maquinário, dos mísseis, caças, tanques, armas e por aí vai. Porque, perceba, a concepção clausewittiana de guerra nos impõe concluir que a capacidade guerreira ou de defesa de um país nunca pode ser muito superior à capacidade desse país de dar uma boa vida a seu povo, né? Então, muito se ataca o Clausewitz, mas a verdade, bem simples e elementar, é o seguinte: o burocratazinho imbecil, ele imagina uma ideia genial é tirar recursos da educação, do esporte, da assistência social, da infraestrutura civil para comprar novas armas que em 10, 15 anos serão de segunda mão. Assim, mais do que impedir que o povo torne-se engenheiro e que desenvolva armas de amanhã, impõe que um povo mal nutrido, mal vestido, triste, explorado, revoltado, seja um bom soldado. É uma lógica que é diferente da lógica do Clausewitz, né? A lógica do Ludendorff, famoso general alemão, da guerra total. A preponderância da lógica militar e técnico-militar, a lógica da guerra ou da defesa bélica sobre a sociedade, baseado numa ideia de que a política deve ser a mera continuação da guerra e, portanto, dirigida pelo comando militar. O que é que significa? Significa objetivamente o seguinte: defesa militar significa basicamente a situação do conflito de classes em última instância do ponto de vista social.
Então, se um país, a maioria do povo está vivendo no desemprego, na miséria, no desalento, na desesperança, etc, etc, não tem motivo para boa parte da maioria desse povo defender este país. Aí a gente pode chover de exemplos históricos. Por exemplo, na Guerra do Vietnã, chegou um momento em que as forças vietnamitas, né, de libertação nacional dirigidas pelos comunistas, faziam propaganda focada nos soldados negros do exército estadunidense, dizendo assim, ó, bicho, por que tu tá aqui no Vietnã lutando contra a gente em defesa da liberdade, se lá no teu país tu sofre racismo, regime de segregação racial? Tá ligado? Tipo, tá fazendo o que aqui? E isso foi muito eficaz. Assim como um exemplo contemporâneo, a China, um dos motivos, não é o único, presta atenção, mas um dos motivos de ser cada vez mais forte na China a preocupação com reduzir desigualdades, desigualdade de renda, riqueza e propriedade, desigualdades regionais, é fortalecer a defesa nacional do país. Porque quanto maior o nível de desigualdade, maior o nível de insatisfação social, mais fácil é, numa estratégia de agressão militar, você conquistar simpatia e apoio de parcelas da população do país agredido, né? Então não tenha dúvida que no âmbito da reflexão colocada em prática pelo Partido Comunista da prosperidade comum, o Partido Comunista Chinês, tem uma preocupação fundamentalmente militar. O Gramsci dizia, inclusive, nos cadernos do Cáceres, o caderno sobre Maquiavel, o Estado Moderno e a Política, que existe uma dialética que é quanto mais forte é a polícia, mais fraco é o país no cenário internacional, na geopolítica, né? Mais fraco é a capacidade das Forças Armadas. Aí o Gramsci remete à polícia para falar de conflitividade, de problemas internos. Quanto mais fraca é a polícia, mais forte é o exército, né? Então, quanto mais coesão social, quanto mais as pessoas sentem que tem o que defender. Então, tenho que defender porque, pô, minha vida é boa, minha vida tá melhorando, eu tô conseguindo prosperar, meus filhos estão indo bem, eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho saúde, eu tenho educação, eu tenho transporte de qualidade. Quanto mais você tem o que defender, mas o povo vai se engajar na defesa nacional. Então, defesa nacional passa pela totalidade da sociedade. Passa por saúde, educação, emprego, comida, regime tributário, segurança pública, iluminação, acesso à água potável. Imagina você chegar para um trabalhador lascado, fudido, que vive com R$ 1.000 por mês e dizer assim, ó, você vai ter que defender o seu país, porque o seu país está ameaçado. Ele pensa assim, mas, ei, menino, tem um que a ver com isso. Inclusive, esse é um dos elementos que, neste momento, promove um progressivo enfraquecimento da capacidade militar dos Estados Unidos, que é a ideia do sonho americano, que é um país que todo mundo tem uma oportunidade de prosperar, de subir na vida, de não sei o que, isso está se esfacelando, né? A ideia de que é função primordial das Forças Armadas dos Estados Unidos defenderem o sonho americano, a liberdade americana, ela está se esfacelando, dadas as condições socioeconômicas dos Estados Unidos. Isso tem consequências brutais para a política de defesa. Então, pensar a defesa passa, por exemplo, por realizar um intenso, profundo combate às desigualdades sociais brasileiras, realizando, por exemplo, a reforma agrária, a reforma urbana, a estatização dos setores estratégicos da economia, assumindo o controle do Banco Central e por aí vai. Então, esses são alguns apontamentos iniciais sobre a política de defesa. Acho que, de maneira geral, a gente pode sintetizar aqui a questão entre um paradigma baseado em Clausewitz, né? E um paradigma baseado no Ludendorff, né? As Forças Armadas brasileiras, elas são muito simpáticas a um paradigma baseado no Ludendorff, embora citem também o Clausewitz. É pensar a estratégia de defesa nacional como algo que é do interesse das maiorias. Na sociedade de classes, essa maioria ela tem classe, a minoria também tem classe, e o impacto disso na hora de pensar o que é defesa nacional, o papel das Forças Armadas, imperialismo, dependência tecnológica, o histórico de combate ao inimigo interno, o papel fundamental para o imperialismo de manter o Brasil afastado dos seus vizinhos da América Latina, e ao invés do foco ser integração regional, o foco é imaginar um inimigo fronteiriço, e o inimigo fronteiriço pode ser até a França, né? Imaginar que a França, a partir da Guiana Francesa, vai invadir o Brasil, mas assim, o inimigo nunca é os Estados Unidos, embora, por razões óbvias,
maior adversário estratégico da soberania nacional brasileira hoje seja os Estados Unidos. Para aprofundar esses temas, eu recomendo que vocês acompanhem o Pedro Mari, né, jornalista e editor da revista Ópera. Leiam o livro dele, Aproximações Sucessivas, né, um livro mais recente. Leiam o livro do professor Hector Luiz Saint-Pierre, A Política Armada, se não me falhe a memória, o título, publicado pela editora Unesp. Tem um artigozinho também introdutório, muito bom, do Euclides Vasconcelos, Os Marxistas e a Ciência Militar, alguma coisa assim. Não vou abrir o Google agora, Maxwell. Está na revista Ópera, é um artigo super gostoso de ler, fácil. E também um livro organizado pelo Euclides Vasconcelos, Os Escritos Militares do Engels, que é um primor, mostrando como um dos fundadores do materialismo histórico entendia para um caralho, entendia muito de questão militar, estratégia de defesa nacional. É isso, galera. Espero que o vídeo não tenha ficado muito difícil. Talvez o vídeo tenha ficado um pouco mais técnico do que o normal e tal. É um vídeo que tem um tema um pouco mais nichado, né? Um pouco mais direcionado. Mas é importante, viu? Se você, Jones, teve dificuldade de entender, não consegui entender bem, eu boto muita fé. Quando a gente começa a entender um tema pela primeira vez, pode ser que não seja fácil. Para visualizar um pouco mais, na revista Ópera tem uma entrevista do professor Hector Luiz Saint-Pierre e tem uma entrevista do José Genuíno. Ambas as entrevistas falam muito sobre concepção de defesa nacional e abordam a partir de uma concepção de defesa nacional popular. Então, se você teve alguma dificuldade, não desista. Pega essas duas entrevistas, Maxwell está colocando aí na tela, e leia, que vai ficar mais claro, vai fazer muito mais sentido tudo que eu falei para vocês aqui neste vídeo. Tá bom, gente? É isto. Um beijo e até a próxima.